Já comprou todas as prendas de Natal? Lembrou-se da sua? Estamos a oferecer 40 passes anuais da Zone e um deles pode ser seu. Assine hoje até 55% de desconto e habilite-se a ganhar. Tudo em observador.pt. 2 horas. As notícias com Carlos Pedro. Boa noite, Jornal das 2. A começar com uma notícia Observador. Luís Marques Mendes foi alvo de uma denúncia à Procuradoria-Geral da República. Em causa o alegado recebimento de centenas de milhares de euros de uma construtora de Famalicão sem qualquer contrato e sem que os serviços tenham sido efetivamente prestados. Trata-se da construtora Alberto Couto Alves, que pagou 360 mil euros em 6 anos a Marques Mendes. A denúncia enviada para a PGR diz ainda que a construtora também assinou um contrato com a secretária do ex-líder do PSD, Francisca Abreu Lima. Mas Marques Mendes nega qualquer envolvimento relativamente a esse vínculo. A queixa foi também enviada para a autoridade tributária. Questionada pelo Observador sobre a abertura de uma averiguação preventiva ou de um inquérito ao candidato, a PGR diz que não confirma nem desmente. Já a construtora que pagou a Marques Mendes não respondeu às questões enviadas pelo Observador. Entretanto, o candidato à presidência da República reforça que não existiu qualquer irregularidade ou ilegalidade, seja de que natureza for. Garante que, quer na esfera pessoal, quer na esfera societária, todos os impostos foram liquidados e pagos em devido tempo. Seguimos neste jornal a falar do PS, isto porque o secretário-geral do Partido Socialista pediu união dentro do partido em torno da candidatura de António José Seguro à presidência da República. Num discurso perante o Grupo Parlamentar Socialista, num jantar de Natal, na última noite, José Luís Carneiro considera que a pulverização dos votos apenas beneficia a direita e a extrema-direita. Deixo um apelo a todas as outras candidaturas, naturalmente legítimas e que merecem todo o nosso respeito, mas, objetivamente, a pulverização dos votos à esquerda apenas beneficia a direita e a extrema-direita nestas eleições. O secretário-geral do PS que faz um forte apelo perante aquela que diz ser a única candidatura à esquerda capaz de ir à segunda volta, neste caso de António José Seguro. Sobre outros temas, o secretário-geral socialista traçou o caminho para o PS voltar a conquistar a maioria dos portugueses. Esses que outrora diziam que a economia crescia pouco, hoje dão-se por contentes por estarem a crescer perto de metade daquilo que crescia a economia com o Partido Socialista no governo. Nós sabemos bem o Estado que queremos construir com as portuguesas e com os portugueses. Temos vindo a procurar estabelecer uma relação de confiança com todas e com todos. É pelo diálogo, é pela proximidade, é pela cooperação com as instituições representativas dos portugueses que nós seremos capazes de construir as bases da confiança que, de novo, no futuro, nos levará ao apoio maioritário das portuguesas e dos portugueses. José Luís Carneiro, que acusa o governo de Luís Montenegro de conseguir atingir os números do crescimento económico alcançados durante a governação de António Costa. Seguimos com 2 sondagens para as eleições presidenciais. Em ambas, André Ventura fica em primeiro lugar e Marques Mendes em segundo. Significa isto que, se as presidenciais fossem hoje, seria provável uma segunda volta entre estes 2 candidatos. Os restantes oscilam entre os 2 estudos de opinião. Na sondagem feita pela Intercampos para o Now, André Ventura reúne 19% das intenções de voto, com menos 2% aparece em segundo lugar. Marques Mendes, Coutinho Figueiredo surge em terceiro com 14%, seguido de António José Seguro com 13% e Gouveia Melo com 12% em quinto lugar. Os candidatos mais à esquerda, Catarina Martins, Jorge Pinto e António Filipe, aparecem no fim da lista. A candidata apoiada pelo Bloco com 6% e os outros 2 com 4% das intenções de voto. Já na sondagem do Isqueté para a SIC e para o Expresso, Marques Mendes e Gouveia Melo estão empatados na segunda posição. Aparece depois António José Seguro com 11% e João Coutinho de Figueiredo com 8% das intenções de voto. De acordo com esta sondagem, se as eleições fossem hoje, a Catarina Martins teria 4%, seguida de António Filipe com 2% e Jorge Pinto, no fim, com 1%.
Voltamos ao jantar de Natal do PS. O líder parlamentar dos socialistas refere que já não existe não é não entre a AD e o Chega. Eurico Brilhante Dias recorda que a coligação de governo e o partido de André Ventura têm aprovado juntos várias matérias sensíveis, como a lei da nacionalidade e dos imigrantes. Brilhante Dias realça que o PS foi a única força política a defender a Constituição e destaca que já não há limites entre a AD e o Chega. De que o não é não rapidamente se transformou em sim é sim, em questões fundamentais, como a lei da nacionalidade ou a lei dos estrangeiros. Quem é que esteve como alternativa e com a força política que os portugueses nos deram a defender a Constituição? Foi o PS. Eurico Brilhante Dias, que falou ainda sobre a polémica a envolver o Ministro da Educação, classifica Fernando Alexandre como o Fernando mal interpretado devido às últimas declarações acerca da utilização de residências universitárias por parte de alunos carenciados. A Ministra da Saúde admite que há falhas que levam à demora do atendimento de chamadas da linha SNS 24, mas a culpa é da Altice. São palavras de Ana Paula Martins, que revelou ter conhecimento de relatos de cerca de 1 hora de espera, mas a Ministra atira responsabilidades para a operadora de telecomunicações pela alegada falta de profissionais e de meios tecnológicos. O alargamento sob o ponto de vista digital e tecnológico e também de recursos humanos, como sabem, não são só os casos nos hospitais, também são os casos, sobretudo nestas alturas do ano, não tem sido aquele, apesar do esforço que tem sido feito pelo parceiro Altice, não tem sido aquele que nós precisaríamos para ter menos espera. A Ministra da Saúde admite ainda que o serviço da linha SNS 24 fica muito aquém do necessário. Já temos tido relatos também, recebemos no Ministério da Saúde, de cerca de 1 hora de espera, que é uma coisa que não é intolerável numa linha. Outras situações em que as pessoas não conseguem receber aquilo que nós chamamos uma chamada de retorno. Tudo isto está a ser aperfeiçoado no dia-a-dia. Isto numa altura em que houve um aumento de 17% no número de chamadas para essa linha SNS 24. O número de sem-abrigos voltou a aumentar no ano de 2024. Foram 14.500 pessoas no ano passado em situação de sem-abrigo, quase mais 1.400 do que no ano anterior. Lisboa, Alentejo e a região norte são as que concentravam mais pessoas sem abrigo. De acordo com o inquérito Caracterização das Pessoas em Situação de Sem-Abrigo, um homem português, solteiro e com pouca escolaridade é o retrato de um sem-abrigo no continente português. Seguimos com a imigração neste jornal. O Instituto Nacional de Estatística suspendeu as publicações relativas ao número de imigrantes em Portugal no último ano. O organismo admite reavaliar vários indicadores sobre a população residente no país. A notícia é do jornal Expresso, que indica que a decisão foi tomada para que possam ser validados os números da AIMA. A Agência para a Integração, Migrações e Asilo decidiu imputar a anos anteriores a entrada de imigrantes, tomando como critério o início do respectivo processo de legalização. Ora, o INE admite seguir outro caminho, já que há estatísticas como o PIB per capita e as taxas de utilização de serviços públicos que podem sofrer alterações com a revisão do total de população residente no país. Certo é que esta suspensão cria um vazio estatístico, já que não se conhece a desagregação por nacionalidade dos 10,7 milhões de residentes em Portugal no último ano. O Expresso falou ainda com autarquias que refutam os números de imigrantes avançados pela AIMA. É o caso, por exemplo, do autarca de Odmira, que surge, uma autarquia que surge no topo da lista com uma alegada percentagem de 69% de população estrangeira residente. Hélder Guerreiro diz ao Expresso que os números não traduzem a verdade. Falamos agora de desporto. O Futebol Clube do Porto está nos quartos de final da Taça de Portugal depois de vencer o Famalicão por 4-1. Vitória portista com golos de William Gomes, Froholt, Samu e Pepe para os azuis e brancos. Justin de Haas ainda empatou para os famalicenses, mas de nada valeu. O Futebol Clube do Porto segue assim em frente na competição. No final do encontro, o técnico Francesco Farioli lamentou que a equipa azul e branca tenha sofrido um golo. Ainda assim, não tem dúvidas quanto à justiça do resultado. Sim, eu creio que sim. Sim, eu acho que sim. Justa, eu acho que nós merecemos. Eu acho que fizemos um bom jogo contra um adversário que, na minha opinião, jogou muito bem, especialmente na primeira metade, com muita intensidade. Mas eu acho que foi uma ótima performance, muito sólida. Estou desapontado com o gol que concedemos de bola parada, mas o Famalicão é muito forte nisso.
Com certeza poderíamos ter feito algo mais e algo melhor, mas, além disso, estou muito feliz com o resultado. Francesco Farioli na análise à vitória portista por 4-1 no Estádio do Dragão. Desta forma, há clássico marcado já para os quartos de final desta Taça de Portugal. O Futebol Clube do Porto e o Benfica vão defrontar-se na próxima eliminatória, um jogo que vai acontecer também no Estádio do Dragão. E o Sporting foi aos Açores vencer o Santa Clara por 3-2. O jogo teve de ir a prolongamento depois de o empate dos Leões ter surgido através de uma grande penalidade assinalada já em tempo extra. O treinador da equipa açoriana fala num dia negro na história do futebol português. A equipa leonina perdia por 2-1 quando João Pinheiro assinalou um penalti depois de 12 minutos de revisão VAR, mais outros 2 minutos com o árbitro da partida a ver o lance através do monitor. Luís Soares converteu a grande penalidade. No prolongamento, Ioannidis acabaria por confirmar o triunfo verde e branco. Em declarações à Sport TV, o treinador do Santa Clara, Vasco Matos, admite que ficou apreensivo com esta partida. Agora o resto deixa-me a mim e está a começar a deixar toda a gente um bocado assustado. Hoje é um dia negro do futebol, sinceramente. Da forma como isto aconteceu, acho que é um dia, sinceramente, um dia negro. A forma como tudo aconteceu, acho que deixa-nos bastante tristes, preocupados, mas pronto, é a nossa vida, temos que seguir, volto a repetir. Os meus jogadores foram os heróis, a equipa esteve muito bem e isto tem que nos dar força para o resto que aí vem. A análise de Vasco Matos à decisão de João Pinheiro. Já Rui Borges evitou falar sobre o penalti marcado a favor dos Leões, garante que não viu o lance. As incidências dos jogos acontecem em todos os jogos, por isso não é só neste. Em todos os jogos já há lances, não vi o lance, por isso se ajuizou, não vou estar a discutir a arbitragem, já disse. 2-2, o lance foi penalti, tanto tempo para assinalar um penalti, por isso apenas e só, por isso naquilo que é a nossa parte, convertemos, chegámos ao empate e depois fomos melhores no prolongamento. Aqui a análise de Rui Borges, que não quis comentar o lance polémico de arbitragem que deu, na altura, o empate ao Sporting, que depois acabaria no prolongamento por confirmar a vitória através do gol do grego Ioannidis. O Benfica também reagiu à arbitragem deste jogo. Num comunicado divulgado na rede social X, a equipa das Águias diz que este episódio é inqualificável e inaceitável para a credibilidade do futebol português. Considera que situações como as que sucederam neste jogo da Taça de Portugal são fenómenos que acontecem sempre porque o Sporting não está a vencer. Fica por aqui este jornal. A informação regressa com a síntese das 2h30.